E seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ensina Aí, aqui no nosso Conecta HU, diretamente do Hospital Universitário da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourado, hospital da rede EBSER. Nós estamos aqui hoje recebendo o médico psiquiatra Dr. Tiago Pauluzzi, ele que é gerente da Gerência de Ensino e Pesquisa aqui do hospital. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Rony. Boa tarde, telespectadores. Eu agradeço o convite aí para a gente falar um tema tão importante que é a questão da prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, né? Exatamente, está aqui essa arte maravilhosa que foi colocada aqui, Setembro Amarelo. Você não está sozinho, mas eu já quero começar, doutor, querendo entender todo esse lance do amarelo aqui. A gente está vendo esse veículo estampado aqui. Por que, afinal, Setembro Amarelo? Isso, Setembro Amarelo, né? Essa expressão referente ao mês, ela vem de uma história que aconteceu, uma história triste, né? Que cometeu um jovem nos Estados Unidos, que é Mike M., esse jovem cometeu suicídio e ele costumava andar com um Mustang amarelo na cidade dele, né, lá nos Estados Unidos, e a família, como maneira de lembrança e até alertar a população local sobre a depressão, os quadros psiquiátricos graves que podem levar ao suicídio, distribuía fitinhas amarelas. Isso pegou no mundo todo e a gente utiliza, né, inclusive símbolos como a fitinha amarela, laços, simbolizando o meio de prevenção ao suicídio em todo o mundo, né? Aqui no HU não é diferente, a campanha também chega aqui e eu quero entender, afinal, doutor, o que é o suicídio, hein? Isso, olha, o suicídio, né, é uma morte autoprovocada, né, com evidências, né, explícitas ou implícitas, né, que a pessoa tenha a intenção de morrer, né. Ela passa por 3 estágios, basicamente. É uma tentativa, onde a pessoa atenta quando a própria vida não consegue o êxito do suicídio, e a ideação, quando vem pensamentos recorrentes de morte e podem levar a um futuro planejamento. É gradativo isso, né? Vem uma ideação, um pensamento de morte, vem a tentativa e aí, infelizmente, em alguns casos, o desfecho mais grave, que é o suicídio. Ou seja, não é de repente. Não, isso, é um processo que vem se instalando gradativamente, né? Doutor, e como é que estão os números de suicídio hoje? Isso, o suicídio, Rony, sempre foi um problema importante em toda a humanidade, né? Desde o início do mundo, né? Há relato na Bíblia, né? Inclusive, o rei Saul, né, sofria de crises de melancolia. Naquela época a depressão era escrita como melancolia, e aí Davi tocava a harpa para ele aliviar os sintomas. E se a gente pegar e ler essa parte da Bíblia, a gente percebe que, ao perder os filhos, o próprio rei Saul parece ter cometido um suicídio. Então isso historicamente é bem importante, né? Isso aconteceu também na Grécia Antiga, né? Então ele vem ao longo de toda a humanidade. Durkheim, que era um sociólogo, né, ele descreveu o suicídio social, né, uma das formas do suicídio. Freud também descreveu na questão do luto e melancolia. E o Schneiderman, né, que é um pesquisador inglês, ele descreveu uma coisa muito interessante que chama dor psíquica, ou psychic ache. Então o indivíduo com suicídio, ele tem uma dor, a gente fala na alma, que é psyche, dor psíquica, né? Então ele sente uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, e aquilo acaba levando. Os números, né, a gente vê que são alarmantes, né, em todo mundo aí, ainda são, infelizmente. Então, a cada, por exemplo, em torno de 40 segundos, há registro de uma morte por suicídio no mundo, né? Ele está entre as 10 maiores causas, né, de morte, segundo a OMS, né? Então, é um problema muito importante, né, de saúde pública. Doutor, e o que causa o suicídio, afinal, hein? Isso, o suicídio ele tem fatores biopsicossociais por trás, né? Então, por exemplo, alguns fatores biológicos a gente tem documentado. Há fatores genéticos, né? Por exemplo, famílias que têm pessoas com tentativa de suicídio têm que ficar mais alerta, porque há maior chance de se repetir o fato, né? Alterações neurobiológicas cerebrais, né? A gente tem dentro do cérebro as pilhas, né, que dão energia para pensar, falar, ouvir, que são os neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, né? E as endorfinas, vários neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores estão baixos, né, estão reduzidos, ou estão funcionando de uma forma diferente, a gente tem um processo de adoecimento mental, muitas vezes a depressão, ou um quadro de transtorno bipolar com depressão ou esquizofrenia, que pode levar a esses pensamentos de aniquilar a própria vida, né? Então, o cérebro, por exemplo, de indivíduos que tentam suicídio ou cometem suicídio, foi feita pesquisa importante do ponto de vista de biologia molecular, eles têm um neurotransmissor chamado serotonina, né, mais baixo. Também se observou que eles têm um maior processo de inflamação cerebral. A interleucina 6, o TNF-alfa, são células inflamatórias, né, fica mais elevada, como se o cérebro tivesse inflamado, como tivesse uma névoa cerebral e ele estreitasse o campo de consciência, né, como se a única solução naquele momento para aliviar aquele sofrimento, aquela angústia muito grande, fosse aniquilar a vida.
Na verdade, não é que o paciente queira aniquilar a vida, e sim aliviar aquele sofrimento, aquela angústia. Então, essa é uma das questões, né? Temos também a questão, alguns estudos indicando a baixa da vitamina D também, né? Por questões aí, né? Envolvendo as neurotransmissões cerebrais aí também. E fatores sociais. A gente sabe que em época de desemprego muito alto, problemas socioeconômicos, né? A gente tem predisposição, problemas de relacionamento, né? A gente sabe que indivíduos que não dormem bem têm uma insônia muito crônica, podem desenvolver quadros depressivos e pode, né, ser um fator precipitante, né? Então a gente tem vários fatores também aí envolvidos, né? A questão também de abusos, né, na infância, seja abuso físico, abuso sexual, predispõe mais o indivíduo no futuro a ter comportamento suicida. Você diria então, doutor, que todos estão suscetíveis do mesmo modo ou tem grupos mais vulneráveis? Boa pergunta. Existem grupos mais vulneráveis. São principalmente aqueles que têm um histórico familiar de suicídio ou indivíduos que sofrem, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar, que tem uma chance maior, em torno de 15% de suicídio, ou o próprio transtorno depressivo também, em torno de 10% a 15% tem maior chance de suicídio. Então existem grupos biologicamente mais vulneráveis. É como se aquele cérebro, né, ele tivesse menos resiliência aos estresses da vida. Então ele pode ter uma maior predisposição. E esse indivíduo que nós precisamos alertar, se tem um histórico familiar de suicídio, se tem um quadro depressivo não tratado, se está tendo pensamentos de morrer ou aniquilar a própria vida, é o indivíduo que a gente precisa precocemente levar para tratamento psicológico e psiquiátrico. E quais são os sinais de alerta, doutor, que podem ali chamar a atenção do familiar, de quem está próximo, para poder ajudar essa pessoa? Muito boa pergunta. A gente costuma falar que são os 6D. Os 6D são os sinais de alerta do suicídio, né? Primeiro, o desespero. O indivíduo, quando fica desesperado, não tem planos para o futuro, tem uma dívida, tem um problema de relacionamento, ele perde o norte, ele tem uma vulnerabilidade maior a cometer um ato de suicídio. A desesperança é outro sintoma importante. Eu não tenho planos para o futuro, não sei como vou sair dessa solução, não sei como vou resolver a minha vida. O desamparo, não tenho grupo de apoio, ninguém me quer, ninguém me ajuda, né? Eu não tenho ninguém para contar. Porque falar, né, como é o lema da campanha de Setembro Amarelo, é a melhor solução. Então falar alivia. O indivíduo faz a catarse e melhora. No entanto, quando você não tem ninguém para falar e está desamparado, isso aí se agrava mais. A questão da depressão é um dos principais fatores, né? Tem uma meta-análise importante feita que 90% dos pacientes que cometem o suicídio, eles têm um transtorno mental. E o principal transtorno é a depressão. Então, identificar, tem a depressão, precisa questionar se há pensamentos, ideias de suicídio e que grau que está isso, né? É necessário tratar isso precocemente para que isso não se agrave. O delírio, né, que é nos quadros da esquizofrenia, onde às vezes a pessoa tem vozes de comando, né, falando tire sua própria vida, nada vale mais a pena, né? E também a questão da dependência química, que é o outro D, que a gente conta como principalmente o alcoolismo. A gente sabe que o alcoolismo leva a um quadro depressivo e muitas vezes pode facilitar a tentativa de suicídio sob intoxicação alcoólica, né, ao ingerir bebida alcoólica. E dá para prevenir, doutor? Sim, o que é importante? Primeiro, a gente só consegue prevenir se tiver a informação. Muitas das pessoas estão quietas em alguns lugares, estão sofrendo, né, com seu sofrimento psíquico e não têm acesso à informação. Então, conversando com amigos, familiares, grupos religiosos, grupos de apoio, né, grupos de esporte, você falando e procurando precocemente ajuda, né, psiquiátrica, psicológica, você pode tratar as doenças e prevenir o suicídio, né? Então, essa é uma maneira. Então, por isso que o lema é falar é a melhor solução, porque muitas vezes é uma epidemia silenciosa. As pessoas estão com o pensamento por vergonha, por questão de demonstrar uma fraqueza, algumas pessoas acreditam nisso, acabam postergando a procura ao tratamento. E é importante destacar que quando há pensamentos de morte, o tratamento ele tem que ser farmacológico, porque muitas vezes você precisa reequilibrar a neurotransmissão cerebral, trazer o cérebro, né, a sua forma de funcionamento próximo da normalidade para o indivíduo ter esse pensamento. Ele fica com estreitamento do plano mental de consciência se a gente não tratar, né, esses sintomas aí. E esse tratamento, ele é longo, doutor? Porque muitas vezes a pessoa pode chegar lá, né, na consulta e achar que, sei lá, vai ter uma pílula que vai resolver da noite para o dia e não precisa ir mais, né? Isso, não tem pílula mágica, né? Você Exato. vai reequilibrar o cérebro, restabelecer a neurotransmissão e aí você vai ter que propor modificações do estilo de vida, identificar os fatores de estresse, de risco, né? Caminhar para uma psicoterapia, complementar com a atividade física, que é uma atividade que previne, ver se esse indivíduo está dormindo bem, ver se está se alimentando de forma adequada, né? Ver se tem um hobby, o ser humano precisa ter um hobby, algo que ele desligue, né, a cabeça, resete a cabeça. A gente costuma falar que é o modo neuronal padrão, né? É como se o carro fosse, quando você tem um ponto morto, o carro tem que ficar regulado na marcha no ponto morto. O cérebro também precisa ter
ficar desligado um pouco, regular. Então, o hobby, as atividades, né, eles acabam fazendo isso. Dar sentido à vida, né? Eu acho que o indivíduo tem que ter sentido. Por que eu estou fazendo essa carreira? Por que eu estou trabalhando? O que eu quero nesse relacionamento? O que eu quero dentro desse trabalho? Então, isso é importante, dar sentido e ter tempo para isso, né? Então, é importante a gente ter. A questão da cultura, né? Ajuda bastante artes, música, né? A gente faz catarse, a gente alivia esses sentimentos, essas emoções tóxicas que muitas vezes reprime, né? E agravam os quadros mentais, né? Doutor, agora tem uma história. No frio ocorrem mais suicídios ou em lugares frios. Mito ou verdade? Isso é interessante porque nós temos um conhecimento já muito divulgado que a gente sabe que a incidência nas latitudes altas, né, Suécia, Noruega e Finlândia, de suicídio era alta, né? Na Rússia também a gente tem essa incidência alta. Porém, tem um trabalho novo publicado pelo grupo da Austrália, muito interessante, que diz muito a ver com a nossa realidade local aqui, onde identificou o aumento de tentativa e de suicídios quando a temperatura está acima da normalidade. Principalmente eles falam 2,2 graus acima da média histórica daquele período. Então, temperaturas quentes, e olha que interessante, baixos índices de chuva, né? Que foi climas áridos, aumentam também a incidência de suicídio. Então, é uma nova informação muito importante, é um trabalho recente que saiu do grupo da Austrália. Então, nós vivemos agora esse problema climático do calor muito grande, ondas de calor, tempo seco, a umidade do ar aqui estava 12%, 15%, a gente tem que tomar água até para conversar. Então, a gente provavelmente vai ter e vai observar um aumento de tentativas e comportamentos de suicídio também, principalmente que a gente está vivendo aqui, né? Um aumento da média da temperatura prevista pelo local e um tempo muito seco. Então, o calor também é fator de risco. Que coisa, doutor. Por que essa relação, né, climática com o estado da pessoa? Isso. Né? Tem algumas hipóteses. Né? Uma das hipóteses que se tem é assim, o desconforto produzido pela temperatura, o excesso de temperatura, piora o sofrimento mental do indivíduo, desregula a neurotransmissão cerebral. Uma outra hipótese que se coloca é assim, nesse período de ventos e polinização, há uma hipótese que a depressão é um processo inflamatório. Então, acredite-se que com esses ventos, com essa polinização, aumento agora na primavera, no setembro, né? Isso possa entrar em contato com o indivíduo, aumentar o quadro inflamatório dele e levar mais a comportamento. São hipóteses que são testadas aí também. Mas os extremos geram liberação de noradrenalina, né? Tanto muito calor quanto muito frio, e isso piora os estados comportamentais ansiosos e, de certa forma, contribui também para a questão da tentativa de suicídio, né? Que bom que, pelo que a gente observa, que essa é uma discussão que está cada vez mais frequente, independente do espaço, né, doutor? Isso, né? Agora eu tenho uma dúvida. Qual o impacto das telas, né? A gente está falando aqui dos smartphones, enfim, na saúde mental. Pode levar a um quadro depressivo que pode levar a uma situação mais grave, como suicídio? Muito boa pergunta, Rony. Hoje o companheiro nosso aí no celular, né, para cima e para baixo, ele leva para passear, ele tem sim um potencial de desenvolver transtornos mentais aí, né? Nós temos uma dependência dele que chama de nomofobia, né? E temos também uma coisa muito interessante, tem se documentado, principalmente na pandemia, a relação, o uso de tecnologias celulares, né, notebooks, principalmente no período noturno, com quadros de insônia. Então, o que a gente observou? O celular, ele se comporta, né, no período noturno, se você não usar o filtro de luz azul ou o modo noturno, ele se comporta como uma luz solar. O que acontece? Então, para o seu cérebro, parece que você está de dia. Então, ele emite aquela luz de brilho azul. Aquela luz de brilho azul, ela corta a produção de melatonina. Quem é a melatonina? A melatonina é aquele hormônio que tem que subir para você dormir. Então, se você pega o celular, vai aquele espectro de luz azul e corta, né, essa produção da melatonina, você tem quadros de insônia e pode, esses quadros de insônia com a melatonina, que tem uma relação com a prima dela, que é a serotonina, desenvolver quadros depressivos de saúde mental. Então, assim, isso é uma coisa. Usado frequentemente. Isso, né? Cronicamente, como a gente faz, né? Esse é o problema. E olha que interessante, por isso até uma dica para os telespectadores, não sei se você usa também, né? Vocês estão usando aí, é usar um modo de proteção noturna, né? Que chama Blue Filter no Android, ou Night Mode no Windows. O teu deve ser mais chique, né? Deve ser do iPhone, né? Por quê? Porque a luz fica quente, fica que nem uma luz de vela. Não sei se vocês já repararam, fica que nem uma luz de vela. E aí ele filtra a luz azul que bloqueia a produção de melatonina. Então ele não passa a luz azul e melhora o padrão de sono. Então uma ferramenta que foi criada principalmente para os caras que trabalham com computador, desenvolvem software, que ajuda na questão de prevenir, né? Mas o correto mesmo for para a cama, o celular fica lá no outro cômodo. Isso é o correto. É difícil, mas vai ter que fazer. Vou comprar na próxima. Prevenção. Muito bem. Tá aí o desafio. A gente concluir aqui, né? Lembrar, eu gosto sempre de falar sobre as patologias, mas contar como a gente pode prevenir, né?
A gente podia evitar. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de falar da questão dos fatores de proteção, né? Então, assim, vocês que estão nos vendo e ouvindo, lembre-se, a atividade física ela é protetora, ela produz neurogênese cerebral, melhora o funcionamento cerebral, ter uma atividade física. Uma espiritualidade ajuda também, né? Espiritualidade não quer dizer religião A, B ou C. Espiritualidade de cada um, religião você tem a sua, né? Cada um tem a sua. Mas ter uma crença, um ser superior, é protetivo também para suicídio, é um fator de proteção. Então procure uma crença que te agrada, uma religião, né? Uma conexão com o ser superior, cada um tem, né, o seu modo de atingir isso, é protetivo. A resiliência, né? Então a gente tem que entender que na vida nós vamos levar muito mais não do que sim. Então a gente tem que entender que a gente tem que se preparar para as frustrações. É isso que a gente tem visto agora, que talvez a gente precisa trabalhar mais, a gente trabalhar a resiliência, né? A gente tem que ter essa resiliência para, a gente fala antigamente, pegar casca, né? Para aguentar as intempéries da vida aí. Ter hobbies é importante, né? Música, dança, atividade física, né? Ter grupo social de apoio, né? É importante ter amigos para conversar, debater, colocar. Cuidar muito do sono, né? A questão da higiene do sono é importante, né? Dormir bem. A insônia é um marcador que pode ter algum problema no funcionamento cerebral. A pessoa não deixa de dormir e aí essa insônia pode levar a quadro de depressão e pode, né? Em quadros mais graves, levar a comportamento suicida também, né? A gente sabe que tem uma relação aí, começo do insônia e suicídio muito importante. Então a gente tem que sempre cuidar da questão do sono. A alimentação, né, procurar alimentos mais saudáveis. A gente sabe que algumas deficiências de vitamina levam a quadros depressivos, né? Deficiência de zinco, deficiência às vezes de algum tipo às vezes a vitamina D baixa, né? A gente tem uma relação aí, a gente não sabe se é porque o indivíduo que tem a depressão, ele sai menos da casa, pega menos sol, ou tem uma relação inflamatória que ela fica mais baixa, mas a gente sabe que tem alguns dados nesse sentido também. E a questão do trabalho também, né? Ter condições de trabalho adequadas, né? Ter um ambiente de trabalho propício, né? Então isso é muito importante. Queria agradecer, a gente tem essa campanha que é feita. Acho que se você tiver alguns sintomas, né, de suicídio, alguma coisa assim, é importante, né, ter essa informação. A gente tem um telefone interessante, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é o CVV, né? Que é o telefone 188. Então, se tiver, às vezes é um telefone que fica ali 24 horas, se tiver um pensamento suicida, alguma coisa, eles têm um mecanismo, né? Ligação de graça, inclusive, né, doutor? Isso, importante a gente colocar também. Se não conseguiu acionar, às vezes, o sistema de emergência do município, se tiver uma tentativa de suicídio, o SAMU, né? Levar para uma emergência médica para dar o suporte adequado. O que é interessante é que o suicídio é um ato, né, a tentativa de suicídio é um ato de desespero. Então a pessoa está com uma dor psíquica, uma dor tão grande, psíquica naquele momento, que ela vê a única solução naquele momento é aniquilar. Só que do mesmo maneira que ela vem, ela pode passar. Então se a gente intervir naquele momento, é como se fosse uma cólica, né, da alma, né? Aquela cólica, aquela dor muito grande, a psíquica, passar ela, aquela hora a gente pode talvez salvar a vida do paciente ou tirar ele daquela ideia fixa do suicídio. Então é muito importante o acesso, né? E se tiver algum pensamento de morrer, de morte, procurar precocemente o serviço de saúde mental, né? Muito bem, todos que estão em volta aí, né, independente se é familiar ou não, né, doutor, pode fazer a diferença. Isso, faz toda a diferença. Doutor Tiago Pauluzzi, muito obrigado por vir aqui hoje, por compartilhar nessas informações tão relevantes que eu tenho certeza que podem fazer a diferença na vida de muita gente. Obrigadão. Obrigadão, tá. Vamos marcar outras vezes para a gente tratar de outros assuntos também. Afinal, tá, saúde mental, né, é um assunto que interessa a todos. Isso, tá jóia. Obrigadão, hein? É isso, gente. Recebemos então o doutor Tiago Pauluzzi falando hoje sobre suicídio, né, nesse Setembro Amarelo. Se você está precisando de ajuda, não empurre isso com a barriga, busque agora mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau.